bem-vindo a mais um Pod Family, o podcast da família. Antônio por aqui, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante também. Hoje nós vamos falar sobre a comunicação, como nós devemos nos comunicarmos em família. E hoje nós recebemos aqui um casal maravilhoso, né? Estamos aqui com o pastor Josué e a pastora Lucineide. Tudo bem, pastores? Ótimo, excelente. Quero já externar minha alegria e mandar a paz para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo essa noite e que possamos alcançar os corações daqueles que estão nos ouvindo com essa palavra que vamos expressar e externar nesta noite. Amém. Um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho, né, sobre a nossa experiência ao longo desses anos e principalmente sobre comunicação, que é uma coisa que está faltando muito nos lares, nas famílias. Verdade. Apesar da era digital, a gente se comunica pouco, por incrível que pareça, né? É então verdade. é importante a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Amém. Eu sou Josué, da Lucineide, somos casados há 34 anos, Eita, temos 2 glória. filhos maravilhosos, Tiago e Thaís. E eu só tenho a agradecer ao Senhor pela esposa que Deus me concedeu. Se eu falar como eu a conheci, vocês vão ficar meio assim atordoados. Eu prefiro, quando tiver outra oportunidade, falar sobre isso. Como eu conheci minha esposa e estamos juntos, casados, e já temos aproximadamente 38 anos, 34 anos de casado e 4 de namoro e noivado. Olha só, tá vendo aí, pessoal, a importância de estarmos falando com esse casal? Por que eles falam sobre a comunicação? O pastor Josué já começou a falar. E se eu falar que o meu amor pela minha esposa é um amor assim contagiante, ele é muito forte. Acredito. No decorrer dos anos, muitos casais vai perdendo esse calor, esse amor, essa paixão. E o meu caso, ele aumenta dia após dia. Aí, a bênção. recíproca é Vamos verdadeira, pegar viu? isso como exemplo pra gente. Então vamos Eu não lá. sei viver sem ela. Olha só que- entendeu? Mas é Isso porque a gente se comunica muito bem. muito Isso bem. é legal. entendeu? Graças a Eu Deus. acho que isso aí é a base. É a Assim, base. o Josué costuma dizer que comunicação é o oxigênio dentro de um relacionamento. E realmente é verdade. Concordo. Ao longo da vida, a gente aprende que quanto mais a gente se comunica, mais intimidade a gente tem. Concordo. Tanto intimidade um com o outro, quanto intimidade com Deus. Legal. Então, assim, é aquilo. Quem conversa muito com o Senhor, quem ora muito, tem mais intimidade com Tem mais Deus. intimidade. Assim como no casamento e no relacionamento, quanto mais a gente tem esse diálogo, e esse diálogo com respeito, sempre com carinho, com amor, só constrói. E aumenta essa intimidade, essa cumplicidade. Casais que se comunicam pouco são pouco íntimos. E isso reflete demais dentro de casa, na criação de filhos e em tudo. Então, para a gente começar aí nosso podcast, eu tenho algumas perguntinhas aqui para vocês. Né? É dúvida de muitos casais. A gente tem que compreender que a gente está falando aqui para todos os casais, né? A pessoa às vezes é recém-casada, tem um aninho de casado, 2 anos, 3 anos, e muitas pessoas têm 34 anos, 30, 20, né? É um público diversificado. Então vamos lá. Primeira pergunta: padrões de comunicação que trazemos da nossa família de origem. Como equalizar isso agora? Ou seja, aqueles hábitos, né? Eu casei com a minha esposa, eu tenho os meus hábitos, me juntei com ela, ela tem outros hábitos. Então, para o casal recém-casado agora, como é que faz para equalizar isso tudo? Aqueles embates, aquelas manias, o cara deixa o negócio largado em cima da cama, o cara deixa a toalha jogada, aquele negócio todo. Como é que é? O que vocês têm a dizer sobre isso? Cada um tem a sua criação, cada um teve a sua criação, ok? Ok. Quando eu casei, eu pensei o seguinte: eu tenho meus vícios, eu tenho minhas manias, ok?
E eu sempre me balizei o seguinte: poxa, como que eu vou tocar minha vida de casado? Meu lar, minha casa, você se espelha no seu pai, na sua mãe, no casamento deles. E você cresce naquele ambiente. Você vai, querendo ou não querendo, você vai herdando aquilo ali. Herdando aquilo. Entendeu? Tem coisa que eu gostava do meu pai, da minha mãe? Gostava, mas tinha coisa que eu não detestava. Não curtia, né? Não curtia. Quer ver uma coisa que eu não curtia? Nós vamos falar do dia a dia. Você já que falou cama, o cara que deixa o calçado, tal. Coisa que eu não gostava dentro do meu lar, da minha casa, do meu pai e da minha mãe. Era a pia suja de louça. Deixado para o outro dia. Eu não gostava disso. Falei, na minha casa, isso não vai acontecer. Então, são hábitos que você tem que mudar. Tem que mudar esse hábito, entendeu? Você vai criar novos hábitos agora com o seu cônjuge, né? Cada um traz uma bagagem. Isso aí. Cada um tem a sua bagagem e traz. E isso você tem que tomar muito cuidado. Porque eu tenho minha bagagem, ela trouxe a bagagem dela. Criação diferente, modo diferente, cultura diferente, sei lá. E de repente você se torna dentro de uma casa, 4 paredes, e 2 seres completamente diferentes um do outro. Pastora Lucineide. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou equalizar isso tudo? Eu tenho que me adaptar. É uma nova vida. Okay? Eu costumo dizer que o primeiro ano de casado é um ano de adaptação. É um ano de conhecimento, porque uma coisa é você namorar e noivar. Sim. Porque se você discute ou faz alguma coisa ou tem um desentendimento qualquer, dá-se tchauzinho, cada um vai para sua casa e se vê depois, vai pensar. No casamento não tem essa, não existe isso. Não existe isso. A gente não tem como dar tchau e voltar para casa. A gente tem que resolver aquilo ali, né? Então, o primeiro ano de casamento é um ano muito difícil. Eu acho que todo mundo passa por esse processo de adaptação. É um processo difícil, mas ele é um processo que, quando existe amor, quando existe Deus, respeito dentro do lar, a gente consegue equalizar com o quê? Com oração, com conhecimento um do outro, com conversa. Quantas vezes, no nosso primeiro ano de casado, nós tivemos uma experiência interessante, porque nós nos casamos e ele militar, e nós fomos morar na Bahia, em Salvador. Então, eu com 18 anos de idade, nunca tinha saído da casa dos meus pais e fui morar longe. E tinha família lá de vocês? Nada, ninguém. Ninguém. E o que acontece? Naquela época, a gente não tinha telefone igual tem hoje, celular, que a gente fala... Não existia. Nós não somos dessa era. Então, não tinha telefone, não tinha nem para quem ficar ligando. E eu me lembro que muitas coisas que me incomodavam nele, depois que eu não percebia, porque tem muita coisa que a gente só percebe depois. Quando a convivência, aquela coisa do estar junto todo dia, aí a gente percebe que faz coisas que a gente não gosta. A gente também faz coisas que... Aí que começam os desafios, né? Aí é que começam os desafios. Mas esses desafios, ao mesmo tempo, eles são muito prazerosos se houver essa comunicação. Então, assim, o diálogo é importantíssimo. É algo que é fundamental dentro do casamento. Mas não um diálogo com rispidez, com grosseria, Não, pelo contrário, um diálogo... Conversa bem aberto, bem transparente, com respeito, sem agressão verbal, sem agressão física, nada. Conversa, às vezes é uma besteira. Tem casais que brigam por besteira, por bobeira, por pouca coisa, por falta de comunicação. Então, assim, esse diálogo é importantíssimo. E esse primeiro momento é o momento de nós identificarmos ali as diferenças, o que nós trouxemos de bom, de a gente e o que a gente traz de ruim, porque todo mundo traz. E aí há aquele conflito, né? Então a gente tem que ter essa... Mas no início é muito complicado essa comunicação, porque hoje, quando você já tem uma certa bagagem, você vai aprendendo com seus erros, você vai se moldando, né? Se lapidando. Mas quando o casal é muito novinho, existe esse embate, né? É complicado, né? Antônio, eu vou ser muito sincera com você, eu acho que em qualquer época, porque hoje em dia, eu me casei muito jovem, né? Eu achei ótimo,
Não me arrependo em nada. Às vezes as pessoas falam assim, até minha filha, minha mãe, minha filha está com 19 anos. Poxa, meu que Deus, bacana. da minha idade você já estava casada, mãe. Olha. Aí eu falo, é verdade, minha filha. E ela fica assim, meu Deus, eu não me imagino casada. Ela falando, né? Olha. Ela fala às vezes isso para mim. E eu converso com ele o seguinte, eu não me arrependo em nada de ter me casado aos 18 anos de idade. Porque a gente cresceu junto. Isso é que é bacana, gente né? escolheu viver uma vida em Deus e juntos em tudo. E isso, assim, a gente foi crescendo materialmente, espiritualmente, dentro de casa, na família, no diálogo. E isso é fundamental. Quando nós casamos, fomos morar em Salvador. Para você ter uma ideia, hoje eu fico ouvindo o pastor Jaime falar, o cara só quer casar com tudo dentro de casa. Aí eu fico verdade. Isso é uma outra imaginando, questão, né? eu fico olhando, ouvindo o pastor Jaime falar. Então ninguém casa. Eu casei, eu não tinha nada na sala. Verdade. Tinha nada na sala. Acho que a nossa geração... Casei com um fogão, assim, né? uma geladeira e um quarto. E os móveis de quarto, verdade. Às vezes não tem a cama, só tem um colchão, vai no chão Eu não mesmo. tinha nem mesa. Pra você ter ideia, até o casamento eu falei, colega, pinta o apartamento, coloca, ó, não tem pinto, arruma o carpete. Piso de chão. Ele colocou Era um carpete. apartamento novo que a gente Eu alugou. cheguei, Nossa. eu tive que casa. experiência com Deus na minha vivência ali. Foi experiência Isso assim, agregou no relacionamento, né? extraordinário, tanto Foi um choque espiritual. pra mim, porque É. minha família vinha de... Mas assim, a gente sempre fomos... Nós sempre, como pessoas simples, mas sempre tivemos de tudo, né? Então, foi um choque pra mim sair de uma casa com todo conforto para entrar num apartamento que não tinha quase nada. realidade, Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta aqui interessante que um dos seguidores perguntou aqui. A questão dessa comunicação quando o casal está começando ali, né? Aí tem essa questão, não sabe se comunicar direito, não sabe lidar com as situações, mas às vezes tem a questão do orgulho também, né? Porque assim, às vezes a comunicação ela é falha porque existe o orgulho humano, né? O orgulho humano. A pessoa às vezes não fala porque não quer dar o braço a torcer, acha que está sempre certo, não quer assumir que errou e tal. Isso é um problema também dentro da comunicação, a questão do orgulho, né? Sim, mas a gente tem que entender que o casal, nós somos um em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que quando a gente casa, nós somos uma só carne. Olha. Então, o orgulho dentro do casamento, ele não pode prevalecer. O casal tem que trabalhar para Ele tem que trabalhar isso para essa questão do eliminar orgulho. essa questão do orgulho, porque o orgulho ele vai brecar a comunicação. Vai corroer Ele vai corroer a estrutura. Porque a gente vê... Causa disputa. Disputa. Entendeu? Eu não posso me reconhecer que eu estou errado, porque senão ela vai achar que eu não estou... Não existe e o isso. casamento A gente está no mesmo time. Tá no mesmo time. Se ele vai bem, eu vou bem. Se eu vou bem, ele vai bem. Se ele vai mal, eu vou mal. Entende é isso assim, que a né? gente precisa entender. Essa visão é Essa importante. visão- Essa visão é a visão bíblica que você traz para o seu lar, sua casa, sua vida de casamento conjugal. Você Super importante. Você não pode agora, dentro de um lar, dentro da vida conjugal, eu tenho orgulho, tem diversos tipos de orgulho. Você vê, a mulher começa a trabalhar, ela começa, vamos dizer, ela galgou uma posição e começa uma posição assim mais elevada do que o marido. Começa a ter materialmente ganhar mais. Tem um homem que não sabe conviver com isso. Tem um homem que não sabe conviver com isso. Exato. E tem mulher também que não sabe conviver com isso. Tem um homem que se sente ofendido. A mulher está ganhando mais. Se sente inferiorizada ali. Se sente inferiorizada. Isso. Não existe isso. Não existe. Porque tem que sempre se pensar a gente... na soma, né, pastora? Exato. Em somar. Dentro do casamento. Se a é gente isso aí. entende que nós somos um, aquilo que nós ganhamos também é um. É pro casal, é pra família. Então, se ele ganha 10 vezes mais do que eu, glória a Deus. Olha aqui, Eu vou trazer uma polêmica aqui. Ah. Eu vou trazer uma polêmica porque muitos casais, casa, no namoro é muito abraço, muito beijo, não tem tempo ruim. No noivado também. Quando casa,
Eu não sei por que eles não prepararam, não se prepararam no namoro, depois no noivado. Quando casa, aí o homem trabalha e a mulher trabalha e conta separada bancária. Eu ia perguntar exatamente isso. Isso aí tá? é um Exatamente mal isso. muito grande. Eu já vi casamentos se desfazendo por conta dessa situação. Ou não saber o que um tem, o outro tem. Não tem. É muito segredo, falta de comunicação Não existe na isso. vida financeira. Não é uma só carne? Não é uma só carne? Se é uma só carne, por que separar agora a conta bancária? Porque cada um, ó, o que eu recebo é meu, o teu é teu. Não. É uma conta única. E ali você vai, entendeu? Isso é importantíssimo. Eu ia perguntar isso anteriormente, se a senhora estava falando, eu falei assim, e sobre conta bancária, como é que seria isso, né? Porque a gente vê, é hábito, né? Muitos casais, às vezes, mantêm as coisas separadas. Separam até as contas. Eu pago a conta de luz, o outro paga a conta de gás, o fulano paga o condomínio, eu pago o outro... Não é, eu acho que não é uma coisa saudável. Uma coisa Você tem que aprender a somar, né? Claro, Somar, tudo unificar tem. as coisas. No casamento, tudo é de um. Nós somos um, a gente não disputa nada um com o outro. É o mesmo time. Tudo que vem. Inclusive, a gente divide isso com os filhos depois, quando os filhos chegam. Por exemplo, meus filhos sempre tiveram acesso a tudo do meu e do até a senha, sabe de tudo. Sabem senhas. Numa família? Senhas de e-mail, senhas de celular, senhas de telefone. Tudo. Tá vendo aí, pessoal? Isso é uma boa dica para os casais, para nós, né? De nós pegarmos esse hábito e botarmos em prática. Agora, logicamente, quando você pega uma esposa, uma mulher desregrada nessa área financeira, aí você tem que ter o controle. Ou um ou outro, né? Ou um ou outro. Às vezes é a mulher, às vezes é o homem. A mulher não, o homem também. É. Aí tem que ter um controle. Mas aí tem que ter muito diálogo. Tem muito diálogo, não tá dando muita pra fazer comunicação. isso. Porque senão... Tá vendo? Aí entra a comunicação verdadeira, você chegar ali e sentar, e muitas das vezes esse papo às vezes não é tão fácil, né? Não. Porque aí entra aquela questão de você botar a luz ali, ó, você tá errando nisso, e é você assumir, tô errando nisso, eu tenho que... Isso é difícil, né? As pessoas têm essa tendência de não aceitar. As pessoas têm a tendência de protelar. Elas têm a tendência a ir postergando, procrastinar, né? Vai levando as coisas, mas essas coisas a gente não esquece, entendeu? E uma hora vai vir à tona. Quanto mais a gente coloca isso embaixo do tapete, a sujeirinha, pior vai criando uma montanha embaixo do tapete. Vai ter uma hora que o tapete vai... Legal. Então não tem jeito. Então vamos lá, tem mais uma pergunta aqui para vocês. Ó, de que maneira podemos equalizar o ouvir para compreender em vez de o ouvir para responder nas nossas conversas? Ou seja, como nós podemos aprender a ouvir mais? Nós temos 2 ouvidos, né, gente? Então, como é que a gente faz para a gente aprender? Exatamente. Tiago fala sobre isso. Fala sobre Seja tardio no falar. Tiago 19, capítulo... Pronto. Não, capítulo 19, versículo 1. Para ouvir. Então, Deus te fez com 2 conchas. 2 ouvidos. Eu falo isso por quê? Por que essa pergunta? Porque às vezes, até lá em casa mesmo, acontece comigo, tá? Às vezes a gente tá conversando, a minha esposa tá falando alguma coisa, e ela nem concluiu o raciocínio, aí eu já tô em cima falando, Aí ela fala assim, poxa, mas eu nem concluí, aí eu... Não, mas eu já sei o que você vai falar. Quer dizer, é um mau hábito isso, né? E às vezes eu fico tentando me regrar, quando eu lembro disso, aí eu me retenho, me controlo ali, o autocontrole também, exercitar o autocontrole para a gente primeiro ouvir, compreender o raciocínio da outra pessoa, para depois a gente emitir a nossa opinião. Né? O que o senhor acha disso, pastores? Tiago capítulo 1, versículo 19. Lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Olha isso. É bíblico. A gente precisa, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca exatamente para isso. Por quê? Porque a gente precisa ouvir mais e falar menos em determinadas situações. Eu me lembro que Josué, quando ele chegava muito nervoso em casa, a primeira coisa que ele fazia era entrar em casa
e ir pro banheiro e ficava embaixo do chuveiro, um tempão. Aquilo me angustiava às vezes, porque ele chegava invocado. Eu estava muito tenso, muito nervoso. Não é o momento da conversa. Não vai sair Esse era o momento que você achava um escape ali de você ficar sozinho. Mas isso me incomodava. Você tem que relaxar. Mas só que eu não falava nada com ela. Entendi. Ao invés dele chegar pra mim e falar, amor, não tive um dia bom, preciso relaxar. Me dá um tempinho aí. Me dá um depois. tempo, entendeu? Ele não falava, ele simplesmente passava e ia direto. Aí eu ficava, meu Deus, o que será que aconteceu? Ali, né, pelo jeito. Por que não, né? Aí ele ia e fazia isso. Eu falei, meu filho, olha só, vamos fazer o seguinte, de hoje por diante, quando você chegar assim que você quer ficar sozinho, porque você teve um dia, me fala que você teve um dia ruim, que você precisa relaxar. Porque eu vou saber que não tem nada a ver comigo. Ok. Entendeu? Ok. Aí, isso a gente começou a ir trabalhando. Hoje em dia, por exemplo, quando ele chega em casa, acontece alguma coisa. Olha, hoje eu não tô muito para conversa. Agora, me deixa tranquilinho. Ajustou isso aí. Resolveu. Ajustamos. Às vezes, a gente gosta muito de saber das coisas. Mulher é assim, mulher gosta de conversar, gosta de saber de tudo, entendeu? Então a gente chega em casa, ele chegava em casa, eu gosto de falar do meu dia, como é que foi. Ele já não é tanto, o homem já gosta mais de... Senta, quer assistir. É uma característica do homem. Mas isso me incomodava. E ele aprendeu isso com o tempo e me sinaliza as coisas. E eu acho isso ótimo. E aí a gente começou a aprender que a gente precisa, quando tá muito tenso, melhor não ficar falando. É a hora de Porque você vai falar coisas que você pode ofender. Então é melhor não falar. Muito bom. Fica quieto. Relaxa. Respira 10 vezes. Exercitar o autocontrole, né? Exercitar o domínio respirar próprio. Fundo, domínio próprio. É um domínio próprio, fruto do espírito, né? Você tem que ter domínio próprio. Então, isso no casamento é importantíssimo. Quando a gente tem filho, então, quantas vezes a gente diverge em uma determinada situação? Às vezes os filhos fazem uma determinada coisa, eu acho que tá tudo bem. Mas ele não gosta. Não gosto. E aí a gente tem que conversar. E a gente nunca faz isso na frente dos filhos. Porque senão eu tiro a autoridade dele, ele tira a minha. Isso é importante demais, né? E tem que conversar. Se a gente não conversar, normalmente a gente fazia o seguinte, os dois são um casal, né? São totalmente diferentes. Meus filhos são totalmente diferentes. Os temperamentos são totalmente diferentes. Criados da mesma maneira, Criados da mesma maneira. Da mesma mãe, do mesmo pai, mas são completamente diferentes. Como é que pode? Então, um é caladão, o outro é agitado igual a mim. Então, Deus. eles são muito diferentes. E tinha coisas que a gente precisa... Teve um dia que eu cheguei pra ele e eu quieta... Pensei, respirei fundo, aí quando eles saíram, a gente foi conversar, entendeu? E aí a gente coloca amor, aquilo que você fez não foi legal. Eu não gostei. Mas isso é importante, né, de não falar na hora, não tirar a autoridade do outro. Não pode. Se você tirar a autoridade, ainda mais quando você tem filho homem em casa. Você perde Se a autoridade. você tira a autoridade do teu marido, mulher... Não, irmãs, em nome de Jesus, minhas queridas, não tirem a autoridade dos seus maridos. Porque hoje em dia a gente está vivendo uma falta da figura paterna. Isso. Muito grande nas famílias. Isso tem afetado as mulheres meio que estão... E a sociedade modo geral. As mulheres parece que estão querendo tomar conta de tudo, sei lá o que é. Eu falo isso com total isenção, porque trabalho... Fala o que você sempre fala. O homem é rei... Profeta, rei, sacerdote dentro de casa. Não e ele precisa ser. Não tira isso, porque isso é bíblico. Se você mexer nisso, você mexe numa estrutura familiar colocada por Deus. Criou, né? E aí você vai brigar com Deus. Começa os conflitos, começa você vive uma vida infeliz, Exato. cheia de problemas, cheia de angústias e tal. Desnecessário. E vai ver, é uma coisa que você quebrou. E, gente, filho, olha tudo. Olha, eles observam tudo, né? Observam seu exemplo. Tudo. Eles olham a forma com que o pai trata a mãe, eles olham o respeito, eles olham tudo. Se o homem realmente é um homem de oração. Olha só. Observa. Olha a responsabilidade que nós temos. Se a mãe é uma mulher de oração. Eles geralmente eles ficam me observando. Eles observam muito o que eu na igreja e em casa. Você não pode ter duas caras. Papai, marido, você não pode ter duas caras. Verdade. Você em casa é na igreja. É na igreja, é em casa.
ok? Manso, tranquilo, que respeita a sua esposa, que ame a sua esposa, que tem carinho. Até hoje eu abraço minha esposa, até hoje eu beijo minha esposa. E tem hora que meus filhos ficam assim, meu pai, Ai, para com isso. Fica sem graça, né, a gente está gravando isso aqui, Josué está com uma viagem marcada e ele vai viajar uma semana antes de mim. Vai encontrar com os nossos filhos. E os meninos falam, mãe, como é que o meu pai vai sobreviver uma semana sem você? Desse jeito. Como é que faz? Porque eles percebem essa dependência, essa unidade em vocês. Eles ficam, mãe, como é que vai ser? Você vai ficar uma semana sem meu pai? Como é que vai ser isso? Eles lá, preocupados. Eles mesmo não conseguem entender como ele vai sobreviver. Como é que ele vai fazer? Tamanha é essa nossa comunhão, ligação. É engraçado ouvir isso dos nossos filhos. A Thaís já fica assim, meu Deus, eu tô aqui pensando como é que meu pai vai ficar e como você vai ficar, mãe. Os dois falando da mesma coisa. Eu falei assim, gente, a gente vai sobreviver. Vou suplantar, vou superar essa... Porque eu nunca me separei dela, assim, de... A gente tem um hábito de andar sempre junto. Fazer tudo junto. Tudo junto. Isso é gostoso demais, junto né? com tudo. Até com a família. Eu nunca Os casais novos, aí vai uma dica, né? Isso. Experimentem começar a fazer as coisas juntos. Você vai comprar um carro, junto. a esposa vai junto. Vamos se comunicar. O carro vermelho, não gosta de vermelho, eu gosto de preto. Vai comprar um apartamento, uma casa? Vai junto. Então, a decisão... Até os móveis da casa. Tem que estar junto. Entendeu? Isso cria uma estrutura, rapaz. Eu vou te falar, eu detesto o homem que chega e vai na loja e compra tudo e bota dentro. Já comprei. É horrível isso. Isso é uma falta... Eu acho uma falta de consideração, a opinião, falta não de diálogo. Pergunta se a esposa gosta, se não gosta, né? Sei lá. A gente pode conversar e ver junto, né? É tudo tão melhor. Eu acho engraçado que, por exemplo, na pandemia teve um problema sério, que muitos casais se separaram porque ficaram juntos. Exato. Porque não podia sair. Porque não tinha Não tinha comunicação. Esse hábito antes, né, de fazer tudo junto e, de repente... Começou a ficar junto de uma hora para outra. Houve um aumento significativo do número de divórcios. Né? Olha que loucura, né? Recorde. E a gente vai fazer o quê? Por quê? Porque não tinha esse diálogo. É ruim e tá junto. Entendeu? A gente ama estar junto. Eu fico doida para ir para casa, para ficar em família, para ficar junto. É muito gostoso. Eu gosto quando ele me manda mensagem o dia todo. Amor, você tá bem? Já chegou no trabalho? Ele agora está aposentado e eu continuo trabalhando. Antigamente eu escrevia cartas, hoje não. É o zap, eu mando mensagem, eu te amo, você é minha linda, minha princesa. Olha só. Entendeu? Então... Olha que prática, entendeu? Até hoje. Agora, deixa eu te falar algo. Até hoje, todo casal tem um desencontro. Não há casamento perfeito. Não há. Não há casamento perfeito. A gente discute. De casado, não há casamento 34 perfeito anos de casado. e não há ninguém perfeito. Olha isso. Eu vou casar quando achar uma pessoa perfeita. Então, E a gente vai aumentando a idade, a gente vai ficando mais velho, vão surgindo as manias, vão mudando o humor. Vai ficando mais exigente em algumas coisas. Mas a gente não dorme sem resolver. Isso é conflito. A gente tem, assim, um hábito nosso de não ir dormir brigado. Que legal. Tem que resolver. Mesmo que a gente tenha que conversar até as 2, 3 da manhã. A conversa é aberta. Mas sempre com muito respeito. A gente nunca foi de agressão, nada. O bom é que a nossa comunicação é bem aberta. É objetivo, é clara. E cada um já se conhece o temperamento de cada um, né? Isso é legal, né? Porque já com sabe o tempo os momentos certos. Hoje eu já conheço. Então eu sei Eu melhorei muito. Eu melhorei muito nessa área de comunicação. Mas até hoje a gente discute. Muito. Até hoje. Tem hora que tem coisas que ele não concorda. Aí tá vendo os casais novinhos aí, ó? Até Fiquem hoje. tranquilos. Então, um casal de 30 anos, 34 anos de casado ainda discute. Até hoje a gente discute. Mas a gente chega num denominador. Mas a gente não permite que, assim, essa discussão, ela não é agressiva, nunca. Não entra o Nunca, nunca foi. A gente conversa muito. Esse é um ponto importante a se considerar. Porque uma comunicação tosca, violenta, agressiva, ela vai corroendo a estrutura do casamento. Olha isso. E quando você se depara, já era. Chega na porta do cartório. Verdade. Ou então chega, deságua na igreja. São pequenas atitudes que vai minando, aí chega lá na frente,
infelizmente a gente sabe, o casal tal se separou, mas nunca é de uma E eu hora vou pra te outra, dizer né? mais, e não tem nada a ver com o diabo. Tem a ver com a sua maneira de tratar a esposa, ou vice-versa. Com amor, com carinho, com afeto, com respeito. Casamento que não tem uma boa comunicação é um casamento que não tem uma confiança, não tem uma intimidade. Então, como a gente falou no início, quanto maior a comunicação, maior a intimidade. Maravilha. Em todas Agora, as áreas. a última pergunta aqui, pra gente fechar aqui. Como expressar os feedbacks construtivos sem que o outro se sinta atacado, se sinta ofendido? Então, eu acho que tudo é a forma de falar. tudo é como você fala. Então, Tudo é aí como você fala. é aquele exemplo que eu dei no início. A pessoa tem faz algumas coisas que a outra não gosta, deixa as coisas jogadas, entra com o sapato dentro de casa sujo, esses hábitos. Então, como a gente dá o feedback para o casal que está novinho, casado agora, de poucos anos, como é que ele vai falar isso? Às vezes no início tem muita vergonha, né? As pessoas ficam assim, acanhadas. Vou falar, ele vai ficar ofendido. Eu tenho uma experiência com relação a isso. Porque olha aí. Vamos lá, vamos ver. Tenho, porque eu não gosto de flores. Olha. É uma coisa rara, né? Porque mulher normalmente gosta de flores. Eu não gosto, eu não sei porquê. Flor pra mim me lembra defunto, sei lá, me lembra. O cheiro às vezes me incomoda. Eu não sei se eu sou um pouco alérgica, aquilo me incomoda. Me incomoda. Receber flores me incomoda. Olha isso. Não é normal, porque normalmente todo mundo gosta de flores. É verdade. E ele é muito romântico, sempre foi e ainda é até hoje. E ele amava me dar flores. E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou falar pra ele que eu não gosto de flores? Aí um dia minha mãe chegou pra mim e falou assim: Lucineide, até quando você vai receber algo que você não gosta e fingindo? Você tem que arrumar, porque isso, ele, coitado, tá vendido nessa história, porque ele tá achando que tá agradando. Entendi. E isso você tem que comunicar, você vai ter que conversar com ele. Mas tem um jeitinho de falar. Tem um jeitinho. Aí eu cheguei num dia, ele me trouxe flores, eu não reclamei, não falei nada, recebi as flores, não falei nada naquele dia. Aí passou uma semana, eu cheguei pra ele e falei assim: amor, eu queria tanto conversar algo com você, mas eu não queria te ofender. Olha a estratégia aí, Eu gente. queria que você entendesse sem que eu te ofendesse, porque eu amo a forma com que você faz pra mim. Eu acho Você lindo. via que tinha eu carinho, via que era tinha com amor, com né? carinho. Poxa, mas era uma coisa que me incomodava. Cheguei pra ele e falei assim: eu não gosto de flores. Ao invés Como é que foi sua reação? Ao invés de você me dar flor, me dá chocolate, que eu prefiro. Um chocolatinho sempre é chocolate bom, né? eu amo. Quando ela falou, ela preparou todo... Preparou o ambiente. Eu não fui... ambiente e tal. Ela já tinha feito isso no namoro. No namoro eu usava um perfume chamado Contorré. Aqui, Contorré. Acho que eu nem lembro, Aí o ninguém perfume lembra que disso. você colocava tinha um cheiro forte e ardia quando queimava. Queimava. Aí ela falou assim, rapaz, tem que tirar o perfume desse rapaz. E aí, o que fez? Foi simples. Ela foi e comprou um perfume da Boticário e me deu. Pronto, eu encostei o outro. Tu já entendeu o recado. Já entendi. Quando chegou nessa situação das flores, eu falei, eu não quero mais, acabou. Maravilha. Pastores, Numa boa. agora eu queria que vocês direcionassem a sua palavra para os casais. As pessoas que estão nos assistindo agora. Né, casais de poucos anos de casado, de muitos anos. Qual o feedback, qual a mensagem que vocês trariam para eles nos dias de hoje em relação à comunicação? Com toda essa bagagem que vocês trazem, né, 34 anos de casado, uma família abençoada, 2 filhos lindos, né, uma família bem estruturada, exemplo para nós. O que vocês têm a dizer para esses casais que estão nos assistindo? Olhando para a câmera aqui, para essas duas aqui. Bom, casamento não é fácil, não é. Nunca foi nem nunca vai ser. Nós somos pessoas diferentes que convivemos juntas, mas quando existe amor, cumplicidade e muito diálogo, é a coisa mais linda que acontece na nossa vida. Assim, é ter uma família estruturada. Hoje eu agradeço muito a Deus, porque o Josué é minha outra metade, foi a pessoa que Deus preparou para mim.
E nós temos um casamento muito feliz, muito... Não fique achando aqui que a gente não tem problemas, que a gente não discute, que a gente não... Não, a gente tem problemas, a gente discute, a gente tem dia que acontece coisas que nos deixam desestruturados, sim, mas a gente sempre sabe encontrar um modo de resolver a situação com muito carinho, com muito diálogo, com muita conversa. E a gente entende que o amor que nos une é muito maior do que qualquer coisa. E a gente não deixa nada disso atrapalhar a nossa vida conjugal. Que legal. Entendeu? Então, assim, o que eu falo para vocês é que perseverem. Porque a família é um projeto de Deus. Amém. E o que Deus quer é que a gente viva em plenitude, no amor, no companheirismo. E é isso. Pastor José. Casamento é algo, né? É a ideia de Deus. Não foi o homem que criou, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que instituiu o casamento. E Jesus, na boda de Canaã da Galileia, ele ali participou, ele estava presente naquele casamento. Nunca deixa faltar o vinho no teu casamento. O vinho é um símbolo de alegria. Então, casamento, relacionamento tem que ter essa alegria, ok? Então, primeira coisa, você tem que trazer Deus para dentro do seu casamento. Deus tem que estar presente. Amém. Deus tem que estar governando, ok? E o segundo ponto, você é dever você se colocar diante do Senhor em oração para Deus guardar a sua vida, o seu relacionamento, o seu casamento. Okay? Casamento é maravilhoso. Você que está para casar, você que está noivo, vale a pena. Se eu fosse você, eu já tinha marcado esse casamento para ontem, porque é maravilhoso o casamento. Tem dificuldade, tem luta, tem, mas tem. Na vida de solteiro também tem? Eu acho que o amor supera tudo, suplanta tudo, o amor. Se tiver o amor, irmão, suporta tudo. As lutas, as provações, as dificuldades, porque há amor. Ok? E amor, a cumplicidade também. A cumplicidade, o respeito, o carinho, vale a pena. Eu quero aqui falar para você, não desista do teu casamento. Não desista. Não deixa nada venha afetar o seu casamento, o seu relacionamento. Traz Deus. Amém. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, no seu relacionamento. E edifica, estrutura o seu casamento, seu relacionamento em Deus, na pessoa de Cristo Jesus. E você vai ter um casamento bem sucedido, um casamento maravilhoso, um casamento saudável. E um casamento até que a morte os separe. Ok? Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Pessoal, chegamos a mais um final, né, de um podcast, um papo gostoso, né? Esse podcast foi muito bacana. Esse tema é muito gostoso. Falar sobre comunicação, a gente tem que aprender dia a dia, né? A todo momento aprendendo a se comunicar, a falar respeitosamente com o outro. Isso é muito importante. Então, queria agradecer aqui a presença dos pastores. Foi um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Prazer foi nosso. Tá? E vão surgir outras oportunidades aí, se Deus quiser. Estamos prontos para... Amém. Então, pessoal, eu queria fazer um convite para vocês que estão nos acompanhando, a seguir a gente nas redes sociais, nosso Instagram, vai estar na descrição desse vídeo. Você entra lá, você vai ter todas as informações dos cursos que são ministrados aqui na igreja, das palestras, são várias coisas para casais, para noivos. Então, o Ministério de Família aqui da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro, tem muitas oportunidades para você que está começando a sua vida. Você que acabou de conhecer a sua pessoa, a mulher ou o homem da sua vida e quer ter um casamento sólido, como o casamento do pastor Josué, da pastora Lucineide, né, que trouxe aqui os seus exemplos hoje, maravilhoso para a gente. Então, se você quer ter um casamento sólido, venha estar conosco.
fazer os cursos, você vai ser edificado, você vai crescer, você vai aprender a se comunicar com perfeição, né? Isso não te isenta de ter problemas, né? A gente sabe disso, mas você vai com o tempo aprendendo, melhorando a sua comunicação e você com certeza vai ter um casamento abençoado. Esse é o nosso desejo para você. Eu espero que esse podcast tenha sido uma bênção para a sua vida, para a sua casa. E é isso aí. Que Deus te abençoe e até o próximo, se Deus quiser.